Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí, então da nossa disciplina de modelagem. Hoje é uma aulinha mais curta. A gente vai aprender, na verdade, para aqueles que ainda não sabem, né? Muitos já devem ter visto isso na graduação. Para aqueles que nunca viram ainda, vamos ver um pouco sobre a parte de remoção de nitrogênio em reatores, tá? Essa aula é muito importante porque quando a gente for fazer a parte de modelação, o nitrogênio vai entrar nas nossas contas, ele vai ser um dos componentes que vai ser utilizado, porque o modelo que a gente vai usar vai ser o modelo de remoção de matéria orgânica com remoção de nitrogênio também, que já é um modelo super avançado comparado com as estações de tratamento de efluentes que existem no Brasil até hoje, tá? Então vai ser bem interessante. Vou passar aqui rapidamente um pouquinho dos conceitos do que é nitrificação, desnitrificação para remoção de nitrogênio. E logo a gente entra na parte de estequiometria, que é o objetivo da aula de hoje, né? Trabalhar com a estequiometria. E depois disso, na próxima aula, a gente já vai entrar mais especificamente no modelo, tá? Vamos entrar no modelo ASM, vou dar uma geral sobre os modelos ASM que existe. E depois vamos entrar no modelo que a gente vai trabalhar, que é o primeiro, ele é o mais simples de todos, porém ele engloba tudo que a gente precisa, tá? Que é o modelo ASM1. A gente vai trabalhar nele, entender muito bem o funcionamento dele, ver as equações que descrevem ele, para posteriormente trabalharmos com o software que aplica esse modelo, tá? O software que a gente vai usar, ele aplica esse modelo ASM num dos seus parâmetros lá de entrada, então a gente vai usar, aprender ele, né? E depois, na hora de aplicar o equacionamento deles, a gente vai para o software. Então, essa vai ser a dinâmica da disciplina, tá? E agora, né, depois dessa aula, a gente vai ter uma aula que a gente vai conversar, né? Vai ser uma aula síncrona. E nessa aula síncrona eu vou passar para vocês as duas atividades que vai valer nota nessa parte da disciplina, relacionada ao meu conteúdo, né? Que está relacionado a um seminário e um projeto. E o seminário a gente vai trabalhar, vou separar para vocês alguns temas, tá? Isso na aula síncrona e também a parte do projeto vou explicar para vocês nessa aula síncrona. Mas, no entanto, agora, né, nesse momento, vamos trabalhar só a parte de explicação da estequiometria. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa em remoção de nitrogênio, pessoal, dos efluentes, então, primeiro a gente tem que pensar na origem desse nitrogênio, né? O nitrogênio está composto em proteína, nos aminoácidos, ele está composto no DNA, então tem várias moléculas orgânicas, né? Que acaba excretando, virando resíduo, e nessas moléculas orgânicas, em proteína, tudo tem o nitrogênio. Se vocês lembrarem lá da química, do ACTG, lá, que forma o. Então, ele tem o nitrogênio nas suas formas. Então, tudo basicamente que a gente tem de proteína formada, a gente vai ter o nitrogênio ali presente. E o fósforo também, tá? Mas vamos focar aqui no nitrogênio, porque o modelo que a gente vai trabalhar, ele não engloba a remoção de fósforo. Os modelos mais avançados englobam, mas devido até o tamanho da disciplina que a gente não consegue entrar nessa parte de fósforo. Com relação ao nitrogênio, então ele está nessas fórmulas, né? E quando ele entra numa água residuária, normalmente ele está em duas formas. Então, as formas do nitrogênio, ele vai estar na forma orgânica ou na forma de amônia. Nitrogênio amoniacal. O nitrogênio orgânico, rapidamente, quando ele está no efluente, ele vai sofrer o que a gente chama de hidrólise. E vai se transformar nesse nitrogênio amoniacal. Então, quando a gente pensa em estequiometria, em falar em tratamento de efluentes visando a remoção de nitrogênio, a gente já trabalha como se o nitrogênio no meu efluente estivesse na forma de amônia, tá? Então, é a forma de entrada desse efluente nos nossos reatores ali, no nosso modelo, é na forma de amônia. Perfeito. Então, na remoção de nitrogênio, a gente tem basicamente duas etapas. A primeira etapa vai transformar essa amônia, então a amônia vai virar nitrato, e numa segunda etapa, esse nitrato vai virar nitrogênio gasoso, nitrogênio atmosférico, que vai para a atmosfera. Então, essas duas etapas que acontecem no processo de remoção de nitrogênio. E essa primeira etapa aqui, né, que eu mostrei para vocês, a gente chama ela de nitrificação. Coloquei aqui para vocês, ó. Essa é a primeira etapa do processo, a nitrificação. O que é a nitrificação? Bom, primeiro, a nitrificação
ela é feita por micro-organismos autotróficos, diferente dos micro-organismos que a gente viu na aula passada, que oxidam a matéria orgânica, que são micro-organismos heterotróficos, né? Os autotróficos, eles usam basicamente CO2 para obtenção de energia ali, para crescimento, obtenção de energia. Então, o carbono que ele usa é um carbono inorgânico, não é um carbono orgânico. E eles são também aeróbios. Ou seja, eles consomem oxigênio para o crescimento e para a oxidação, para a obtenção de energia. Certo? E como é que funciona? Bom, está explicado nessa equaçãozinha aqui em cima, que eu vou chamar de equação 1 e aqui a equação 2, vai. Só para a gente conseguir dividir. O que a equação 1 diz para a gente? Bom, a equação 1 diz o seguinte: meu nitrogênio na forma de amônio, ele vai ser oxidado, vai ser transformado em nitrito. Então, isso aqui é o nitrito, mais um ácido aqui no H+, mais água. E, posteriormente, esse nitrito vai ser oxidado novamente e vai gerar aqui o meu nitrato. Tudo isso é feito por micro-organismos autotróficos aeróbios. Importante isso, tá? Essa etapa de nitrificação, essa primeira parte aqui, a gente chama de nitritação, que é a formação do nitrito. E essa segunda parte aqui a gente chama de nitratação, que é a formação do nitrato. E tudo isso junto, né? Quando a gente une os dois, a gente tem a nitrificação. Como vocês viram aqui, que tem esse H+ sendo gerado, né? Então, ela vai também ser um processo que consome alcalinidade, tá? Ela é um processo que consome alcalinidade em função desse H+ produzido aqui. Beleza. Isso são os aspectos gerais da nitrificação, que é uma das etapas do processo de remoção de nitrogênio. Então, o esgoto ele entra como na forma de amônia, normalmente, e esse nitrogênio vai ser oxidado por micro-organismos autotróficos, aeróbios, e vai ser produzido o nitrato. O nitrito, depois o nitrato. Aí vocês podem ver mais profundamente que esse processo ele tem alguns fatores que influenciam negativamente ele. Por exemplo, matéria orgânica. Então, quando eu comparo o crescimento de micro-organismos autotróficos e heterotróficos, os heterotróficos crescem muito mais rápido do que os autotróficos. Então, se eu tenho matéria orgânica, os heterotróficos vai crescer muito mais e vai consumir muito mais oxigênio, deixando pouco oxigênio disponível para as autotróficas. Então, você tem essa parte que tem ali um fator que influencia, tá? Então, não pode ser uma água residuária rica em matéria orgânica, senão você vai inibir ou reduzir a taxa de oxidação ali por via oxidação do nitrogênio, né, por via nitrificação. Então, isso de forma geral é a nitrificação, tá? Vamos pensar então estequiometricamente o que ela representa para nós, que é o foco dessa parte aqui, né? Então, eu quero saber quanto que consome de oxigênio para eu conseguir nitrificar 1 grama de nitrogênio amoniacal. Então, a forma molecular da amônia é 14 mais 4, 18. Vamos pegar só o nitrogênio, tá? Que é o importante aqui. Então, eu tenho 14 gramas de nitrogênio que vai oxidar 1,5 vezes 32, né? Então, vamos fazer essa continha aqui. 1,5 vezes 32. Eu vou ter uma peso molecular aqui de 48 gramas. Então, fazendo a regrinha de 3 que a gente fez, né, na aula passada. Eu tenho 14 gramas de nitrogênio na forma de amônia. Ele precisa de 48 gramas de oxigênio para ser oxidado. E 1 grama de nitrogênio na forma de amônia? Vai precisar de quanto? X. Então, esse meu X vai ser, fazendo a continha aqui, 48 por 14, 3,42 gramas de O2 por grama de NH4 oxidado. Certo?
Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Isso aqui é para a primeira parte, né? Para eu transformar em, ó, nitrito. Essa etapa aqui, então, é minha nitritação. E na outra parte, que é a nitratação, né? Transformando isso, o nitrito, em nitrato. Bom, eu tenho aqui de novo 14, né? 14 gramas de nitrogênio na forma de nitrogênio na forma de nitrito. E aqui eu vou ter 32, metade de 32, 16. Então eu vou ter que 14 gramas de nitrogênio na forma de nitrato, vou precisar de 16 gramas de oxigênio. E 1 grama de nitrogênio na forma de nitrato, vou precisar de quanto? Y. Então esse meu Y aqui vai ser igual a 1,14 grama de O2 para cada grama de nitrito oxidado. De forma geral, que é o importante aqui para a gente, a equação geral, né? Eu vou ter que 3,42 mais 1,14 vai ser quanto? Mais 3,42. 4, 57 gramas de O2 por grama de N na forma de amônia oxidado. Tudo isso aqui para levar o meu nitrogênio na forma de amônia a nitrato, que é toda a oxidação, que é essa equação aqui de baixo, ó. A equação completa da nitrificação. Certo? Toda essa equação aqui de baixo completa da minha nitrificação. Então, eu vou precisar, para cada 1 grama de nitrogênio na forma de amônia que eu vou oxidar, 4,57 gramas de O2 para satisfazer essa minha demanda ali de oxigênio. Isso vai ser muito importante, tá? Quando a gente for trabalhar a demanda de oxigênio nos sistemas, tá? Esse coeficiente aqui ele vai entrar na conta quando a gente for calcular a quantidade de oxigênio consumido no sistema. Vocês vão ver isso na aula que vem. A partir da aula que vem, né? Não necessariamente na aula que vem, mas a partir da aula que vem a gente vai começar a ver isso. Perfeito, pessoal. Olha que interessante. Quanto de oxigênio que vai ser consumido para oxidar a amônia? Ô Brito, mas aí você está negligenciando o crescimento. Parte dessa amônia não vira crescimento? Vira, pessoal. Parte dessa amônia vira crescimento. Mas, no nosso modelo, isso é negligenciado, tá? Na verdade, a gente calcula que essa amônia, a gente já tira a parte dela via crescimento. Então, a gente tira já essa parcela ali e o que a gente aplica tudo aqui seria para oxidar tudo mesmo, sem considerar essa parcela que vai ser usada para crescimento celular, que vai virar novas células. Então, aqui, tanto aqui quanto na desnitrificação, a gente usa direto, tá? É o padrão do modelo, mas se surgir essa dúvida, vocês podem depois consultar com mais detalhe a literatura, mas vocês vão ver que é muito pequena essa fração também, vai dar pouquíssima diferença nessa demanda de oxigênio aí. Certo? Bom, vamos continuar então agora na parte de desnitrificação. Quem que realiza desnitrificação? Então vamos escrever do mesmo jeito. Essa etapa aqui é basicamente pegar o meu nitrogênio, que está na forma do nitrato, né? Está na forma do nitrato e mandar ele para a atmosfera na forma de N2, que é gasoso. Certo? Para isso acontecer, o que é necessário? Primeiro ponto. São realizados aqui por micro-organismos heterotróficos. Segundo ponto. Tem que ser realizado no ambiente sem oxigênio. Terceiro ponto. Para isso acontecer no meio ambiente tem que ter nitrato. E por último, para esse processo acontecer,
eu tenho que ter doadores de elétron. Por que doadores de elétron? Bom, você vai ver aqui na equação que eu tenho um elétron aqui que precisa ser doado para o meu nitrogênio, na forma de nitrito ou nitrato, para conseguir reduzir os meus compostos nitrogenados para a forma de N2 e ele ir para a atmosfera. Então, eu preciso... Esse processo é feito por micro-organismos heterotróficos, é um ambiente sem oxigênio, então muito importante aqui para vocês verem a dificuldade que é realizar esses processos num reator só, tá? Se eu tenho nitrificação, que oxida, precisa de oxigênio, e a desnitrificação que não precisa, você fazer isso num reator só é super difícil, tá? Então, normalmente são reatores separados. O nosso modelo mesmo que a gente vai usar, a gente usa reatores separados ou reatores compartimentados. Parte faz uma coisa, parte faz outra coisa, tá? Vocês vão ver isso mais para frente quando a gente for trabalhar no modelo. Tem que ter nitrato, é óbvio, né? Para esse processo ocorrer, eu tenho que ter um nitrato para ser o receptor de elétron, e doadores de elétron, normalmente, é a própria matéria orgânica presente no meu sistema, acaba sendo usado como fonte de doador de elétron. Ou eu posso inserir uma matéria orgânica, etanol ou glicose, alguma coisa para fazer meu sistema funcionar. Certo? Beleza, pessoal? Então, tá ótimo. Agora, para a gente começar a trabalhar na estequiometria, a gente tem que fazer um processo que chama o cálculo do elétron equivalente. O que é o elétron equivalente? Esse elétron aqui, ele está sendo doado, né? O meu receptor de elétron ali, meu nitrato está recebendo esse elétron. Eu quero saber quanto que esse elétron aqui que está sendo doado equivale em função de DQO. Caramba, dá para fazer isso, Brito? Dá. É o que a gente fala para calcular o elétron equivalente. Vocês devem lembrar lá da química, como é que calcula o elétron equivalente. Então, vamos calcular, por exemplo, o elétron equivalente da molécula de oxigênio, do O2. Como é que a gente calcula esse elétron equivalente? É muito simples. A equação de elétron equivalente do O2 nada mais vai ser do que a massa molecular do oxigênio, do O2, né, dividido pelo número de elétrons na camada de valência. Como é uma ligação dupla, né, que a gente tem no oxigênio, então aqui a gente tem 4, né? E aqui a massa molecular do O2, 32. Então o elétron equivalente do oxigênio vai ser o quê? 32 por 4 é igual a 8. 8 o quê? Grama de O2 para cada elétron equivalente. Ou a gente pode chamar aqui 8 gramas de DQO, que é a demanda química de oxigênio, que é o que a gente vai usar para fazer esse balanço aqui, para calcular essa estequiometria aqui do meu processo de desnitrificação. Então, isso aqui depois vocês lembram lá da química, essa parte de calcular elétron equivalente do oxigênio, mas é bem simples. Já mostrei aqui para vocês. E vamos lá, então. Vamos partir para cálculo da estequiometria. Bom, primeiro, eu tenho aqui 0,33 vezes meu nitrito, né? Sendo, então, reduzido, ou seja, eu tenho um elétron aqui que vai gerar 0,17 N2. Vamos calcular, então, aqui a estequiometria desse processo para saber quanto de DQO eu vou precisar para conseguir reduzir esse meu nitrato N2. É simples a conta, né? Vai ser 0,33 vezes 14. Essa conta aqui dá 0,33 vezes 14. 4,62 gramas de nitrogênio na forma de nitrito. Vai precisar, no caso aqui, é um elétron equivalente, né? Então, 8 gramas de DQO. E se eu quero saber 1 grama de nitrogênio na forma de nitrito? Vou precisar de quanto? Vou chamar de Z, só para não repetir as letras, tá? O meu Z aqui vai ser igual a quanto? 8 dividido por 4,62, que dá
1,73 gramas de DQO para cada grama de nitrogênio na forma de nitrito reduzido. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para cima. O nitrato tem o 0,2 vezes o 14, e dá quanto isso aqui? 2,8. Só que aqui eu estou indo meu nitrato direto para N2, tá? Se 2,8 então grama de nitrogênio na forma de nitrato, ele está usando a mesma coisa. Está usando 8 gramas de DQO. Eu transformei esse meu eletroequivalente, como eu tenho um eletroequivalente aqui, equivale a 8 gramas de DQO. E se eu quero saber 1 grama de nitrogênio na forma de nitrato, quanto que vai precisar? W. W é igual a 8 dividido por 2,86 gramas de DQO por grama de nitrogênio na forma de nitrato reduzido. Que legal isso aqui, pessoal. Ou seja, se eu tenho um sistema que eu quero remover nitrogênio e eu sei quanto eu tenho de nitrato, quanto que eu vou precisar dosar de DQO para eu conseguir calcular, para eu conseguir reduzir todo esse nitrogênio para ir a N2 e para a atmosfera. 2,86 gramas para cada grama de nitrogênio que você quer reduzir. Vamos supor que a gente quer pôr glicose. Olha que legal, a gente sabe a relação de glicose e DQO, não sabe? Já vimos na aula passada. Aplica direto aqui, vai saber. Então eu tenho que fazer uma solução de glicose de tanto, aplicar no reator para eu conseguir reduzir tudo isso. Muito legal isso, pessoal. Com estequiometria a gente consegue ir longe, tá? A gente consegue descobrir exatamente questões estequiométricas. Por exemplo, eu reduzir sulfato. Para eu reduzir o meu sulfato, se eu tendo essa equação aqui, essa meia reação, né? Quando uso o elétron ali, para eu saber quanto que eu preciso de doador de elétrons para conseguir reduzir aquele meu componente, basta eu saber essa reação de meia saturada, essa reação de meia aqui, né? Meia reação, e definir então quanto que eu vou precisar em função do meu eletroequivalente. Muito legal isso. Isso aqui vocês conseguem fazer para tudo, tá? Calcular isso para sulfato, redução de nitrito, nitrato. E para reduzir do nitrato para o nitrito, quanto que eu preciso? Bom, se do nitrito eu preciso de 1,73 e do nitrato 2,86, se eu fizer a diferença, eu vou ter para o meu nitrato e para nitrito, eu vou precisar aqui de 1,12 gramas de DQO, que é a diferença entre esses dois. Aqui dá para brincar, dá para fazer bastante coisa, não só na nossa disciplina aqui, mas quando vocês forem trabalhar com reatores, sistemas biológicos, aí dá para fazer bastante coisa considerando essa estequiometria, tá? Bom, finalizamos a aula de hoje por aqui. Na próxima, então, já vamos entrar no modelo e vocês vão ver muito, pessoal, esses coeficientes, tá? Por exemplo, coeficiente de nitrificação, 4,57, ele vai ser muito usado, esse coeficiente aqui, ó, quando eu quiser calcular meu consumo de oxigênio, porque meu consumo de oxigênio ele vai ser função desse 4,57. Então, vocês vão ver que quando eu tenho lá 1 sobre Y, que é o que é consumido de substrato, e eu quero saber quanto consumiu de matéria orgânica, eu vou ter que multiplicar isso pelo 4,57. Então, quando a gente for entrar no modelo, vocês vão ver toda essa conta aqui. Eu também tenho, quando eu quero ver quanto que vai ser consumido de nitrito ou nitrato, esse meu coeficiente vai entrar no modelo também. Ele vai entrar nas nossas contas, para a gente conseguir, lá no modelo, eu equilibrar e deixar minha equação com a mesma unidade, deixar na mesma ordem de grandeza, né? Porque para eu reduzir, eu preciso de mais elétrons, preciso de 2,86 por grama de nitrato. Para eu oxidar, eu preciso de 4,57 de oxigênio para cada grama. Então, esses coeficientes ele vai entrar nas equações que a gente vai trabalhar a partir da semana que vem, tá? Bom, então é isso. Temos aí meia hora de aula mais ou menos. Agradeço aí a participação de todos e até a próxima aula.